Bem, vamos lá então à segunda parte dos principais erros que o Google te força a fazer. Eu sou Fernando Kanarski, especialista em Google Ads e estou aqui compartilhando algumas dicas sobre Google Ads com vocês. Alguns dias atrás eu fiz a primeira parte desse vídeo falando de alguns erros que a ferramenta ela te força a fazer. Entre esses erros são campanhas de pesquisa e display juntas, palavras-chave com correspondência ampla e lance automatizado com um pouco histórico na conta. Então são coisas que você precisa ficar de olho. Eu vou continuar esse vídeo então com mais 3 coisas que eu considero bem importantes quando você vai otimizar sua campanha ou quando a própria ferramenta te sugere e aí você precisa tomar a decisão se aquilo realmente vale a pena ou não. Campanha de pesquisa dinâmica dentro de uma campanha de pesquisa. Isso é uma coisa que a ferramenta de recomendações sugere muitas vezes que você faça, e ela inclusive fala que isso vai melhorar a pontuação das suas campanhas. O que é uma campanha dinâmica? A campanha dinâmica, também conhecida como DSA, ela funciona mais ou menos da seguinte forma: você dá poderes ao Google, ou seja, ele vai entrar no teu site, ele vai escolher que palavras-chave ele acha que tem que comprar e ele vai criar anúncios para isso. Se você é um grande e-commerce, se você tem um site muito grande com muitos produtos, o recurso de DSL é muito bom, porque ele acaba justamente pegando todos os termos, todos os produtos, e ele acaba fazendo campanhas automatizadas para você. Então isso geralmente é ótimo, geralmente isso ajuda bastante. Agora, em campanhas pequenas, uma campanha que você tem o total controle sobre as palavras, sobre os anúncios e tudo que você está anunciando, se você ativar esse recurso, muitas vezes ele vai embananar, ele vai fazer com que todas as suas campanhas percam o sentido. Porque essa campanha dinâmica, ela pega todo o teu histórico de palavras, todas as suas URLs, e ele vai tentar criar anúncios para isso. E muitas vezes ele vai criar anúncios para coisas que você não quer anunciar. Então é muito comum quando alguém ativa esse recurso de campanha dinâmica numa campanha de pesquisa, olhar para o histórico e simplesmente as palavras-chave que ele anunciava desaparecem, porque a própria ferramenta começa a comprar diversas outras palavras-chave que muitas vezes não tem nada a ver com a campanha. Ou seja, você acaba perdendo dinheiro. Então a campanha de DSA, essa campanha dinâmica, eu sugiro que se você quiser fazer, primeiro, seria muito importante fazer isso se você tivesse um site grande que realmente fizesse sentido você ter campanhas automatizadas para fazer todo o teu inventário de produtos ou serviços, por exemplo. E se você quiser fazer, eu sempre sugiro fazer uma campanha à parte, para que você tenha maior controle sobre os termos, sobre os anúncios e sobre toda a configuração de entrega. Então isso é uma coisa bem importante para ficar de olho, tá? Campanhas de Smart Display. A campanha de Smart Display é um recurso relativamente novo, em que basicamente o Google vai pegar um anúncio que você vai subir para a ferramenta e ele vai fazer toda a configuração, toda a entrega e todos os ajustes necessários para aquela campanha funcionar. No primeiro momento isso parece genial, parece incrível, porque o Google vai usar todos os seus recursos, todo o seu poder de machine learning para tentar entregar os teus anúncios para as melhores pessoas possíveis. Eu tenho clientes que eu já testei esse recurso e isso funciona muito bem. Só tem um porém. Geralmente a ferramenta de Smart Display, ela usa o teu histórico de conta e ela usa basicamente as suas conversões para conseguir otimizar a sua entrega. Se você não tem um histórico relativamente grande, se você não captura a quantidade de leads, se você não tem dinheiro suficiente para testar esse recurso, eu sugiro você cuidar muito para não ativar o recurso de Smart Display. O que vai acontecer? O Smart Display ele precisa de um tempo para que a ferramenta entenda o que mais converte, o que mais funciona, para começar a entregar as melhores peças para as melhores pessoas. Eu diria que isso leva entre 1 e 2 semanas, que é a própria sugestão do Google para você deixar essa campanha rodando. Imagina que você tem uma campanha dessa rodando com R$100 por dia, por exemplo. R$100 vezes 14, você vai estar investindo cerca de R$1.400 para a ferramenta talvez funcionar ou não. Então esse é um recurso que eu considero sim legal, só que ele é um recurso que geralmente para anunciantes menores e anunciantes que não têm tanto recurso financeiro ou não capturam tanto lead, isso vai fazer com que a ferramenta ela gaste muito dinheiro para testar e ela simplesmente descubra que não funcionou. Então geralmente quando você roda uma campanha de Smart Display, você não pode fazer praticamente ajuste nenhum. E você vai ver que nos primeiros dias ele vai entregar em muitos canais que você considera muito ruins, até a ferramenta conseguir entender e conseguir trazer leads para você. Geralmente, em todos os clientes pequenos que eu testei isso, o Smart Display ele não funcionou direito. Então é uma coisa que eu sugiro muito você ficar com cuidado. Se você já tem campanhas de display bem otimizadas, já tem campanhas de remarketing, eu sugiro que você cuide muito para testar a campanha de Smart Display e Smart Shopping também, porque muitas vezes ela pode simplesmente prejudicar bastante o desempenho das suas campanhas. Então, muito cuidado quanto ao Smart Display. Use se você tiver bastante dinheiro para testar, teoricamente, e também se você tiver bastante conversão sendo capturada. Aí provavelmente o robô vai funcionar bem. Tirando isso, eu sugiro que você cuide bastante. Alterar o CPA, lance ou ROAS depois de uma sazonalidade.
Isso é uma coisa que eu já vi muito acontecer com os meus clientes. Às vezes, você tem épocas do ano que você vai vender historicamente muito mais. Então, se você trabalha com varejo, você sabe que logo após a Black Friday ou logo após o Natal, por exemplo, você vai vender muito mais. O que acontece? A ferramenta do Google Ads, ela é um robô e muitas vezes ela vai te fazer algumas sugestões baseado em coisas que ela não conhece direito. Então, isso é uma coisa que acontece muito com os clientes que eu tenho gerenciado quanto à sazonalidade. Muitas vezes, depois de uma sazonalidade, a ferramenta ela acha que você pode, por exemplo, baixar o CPA de uma campanha ou que você pode, por exemplo, alterar o lance das campanhas. Só que o que acontece? Ele está se baseando geralmente nos últimos dias, que é quando você teve um histórico muito bom por conta de uma sazonalidade. Se você aceitar esses ajustes, muitas vezes você vai aceitar logo depois da sazonalidade. Isso pode comprometer o seu desempenho, porque ele vai estar usando dados antigos para fazer entregas futuras. E muitas vezes esses dados antigos são dados de uma época muito otimizada, em que você teve muitas vendas. E aí na época futura você pode ter prejudicado. Então uma coisa que eu sugiro muito quando você tiver esses alertas, ou a própria ferramenta te falar para você ajustar lance de CPA, lance de ROAS, ou até o próprio lance de CPC, que você cuide muito para ver se você não está se baseando numa sazonalidade que pode ter acontecido. Se você às vezes baixar muito o valor porque você está animado, porque está convertendo para caramba, pode ser que nos próximos dias após esse ajuste você tenha um desempenho muito ruim, porque simplesmente aquela sazonalidade parou. E o robô do Google ele trabalha com conversão e com otimização, ou seja, se ele perceber que você parou de converter depois desses dias, ele vai começar a matar a campanha. Ou seja, você está fazendo um ajuste pensando que a ferramenta está te ajudando, mas na verdade ela está meio que se auto-sabotando. Então é muito importante você cuidar bastante quanto a isso, tá? Então muito cuidado nessa questão de ajuste de lance depois de uma grande sazonalidade. Isso pode prejudicar a tua campanha. Bem, essas foram as 3 dicas, junto com as outras 3 que eu dei no vídeo anterior. Se você quiser um vídeo 3, sugere aqui nos comentários algumas coisas a mais que eu posso comentar. Se você já passou por algum perrengue, já teve alguma coisa que a ferramenta te sugeriu e que prejudicou a tua campanha, isso pode virar um assunto, um vídeo 3 e eu posso compartilhar com outras pessoas para você. Lembrem também de compartilhar isso com a sua agência, com seu colega de trabalho, enfim, com pessoas que trabalham com o Google Ads. Isso pode ser bem interessante para eles otimizarem suas campanhas e tentarem até entender por que alguma campanha, por exemplo, parou de funcionar. E para finalizar, eu estou deixando uma planilha aqui. Se você quiser saber novidades em primeira mão, inscreva-se. Bom, até mais.